Se eu sou uma empresa pequenininha, provavelmente eu talvez não tenha marketing, talvez não tenha um SDR, eu tenho uma pessoa que vai fazer tudo. Certo. Vai prospectar, vai vender e vai relacionar. Quanto menor a empresa, mais funções uma pessoa ocupa. Faz ao mesmo tempo. Que era basicamente o que eu fazia lá quando eu comecei. Então, a gente faz tudo. Lava o chão, limpa a janela, cozinha um pouquinho, entrega comida. Faz um pouquinho de tudo. E tudo bem. Mas à medida que a empresa vai aumentando o tamanho, você consegue especializar as funções. Por que isso é importante? Porque à medida que eu vou especializando cada uma das funções, essas pessoas vão sendo melhores e cada vez melhores na função que ela faz. Então, a taxa de conversão melhora. Eu consigo converter melhor, eu consigo qualificar melhor, consigo fazer melhores vendas e consigo me relacionar melhor para essa pessoa se manter feliz, eu continuar impactando para ela comprar de novo de mim, que é o que a gente quer. Show. Então, basicamente, a diferença é como é que... E aí, eu tenho uma ampulheta para cada go-to-market. O que é o go-to-market? Pense em segmentos de mercado que você vai atender. É uma pequenininha... Vamos falar de 3 segmentos básicos. SMB, que são as pequenas empresas, middle market e enterprise. Tá. Né? Eu tenho uma gravatinha borboleta ou ampulheta para cada um deles. Tá. Né? Então, eu não vou vender... Eu não vou falar da mesma forma que eu falo com uma empresa pequenininha quando eu vou falar com um banco. Perfeito. Eu tenho uma pessoa mega especializada, uma pessoa que conhece tudo sobre banco, legislação. Tem que ser uma pessoa muito boa, especialista naquela área, naquele negócio. Né? E aí ele só vai falar com o banco. Só vai falar com o banco. Né? E provavelmente, quando eu trabalho com contas assim, eu vou ter uma pessoa para uma conta. Às vezes mais pessoas para atender uma conta. Né? Por quê? Porque o cara saiu de férias, ficou doente, né? Eu preciso ter mais pessoas. E porque a conta fecha, né? E porque a conta fecha. Então, isso é muito importante. Assim, por que na pequenininha eu tô trabalhando uma pessoa só? Porque senão a conta não fecha, né? E eu não tenho especialização porque eu tenho que ter muita gente no meu time. Talvez hoje você seja pequenininho, você tem 2 pessoas no seu time, uma pessoa no seu time, você sozinho no seu time, né? Sim. Uma empresa, né? Que o pessoal fala urgência. Aqui no RD Summit a gente ouve muito, né? Essa expressão. Eu já tive nesse lugar. Na verdade, eu conheci esse funil em formato de ampulheta num dos treinamentos que você ministrou para a área de agências da RD Station. Ah, que legal. E aí, foi aí que foi um grande divisor para mim, porque eu falei assim, cara, eu tô tentando primeiro atender todo mundo, né? Então, eu tinha pet shop, tinha loja de bebida e tinha empresa B2B, né? E aí eu falei assim, não, peraí, se eu começar a desenhar perfil de cliente ideal, qualificar... A minha história profissional foi mudando em cima disso. Né? A gente está falando de processo, mas eu queria muito te ouvir com relação a pessoas. Né? Porque nós trabalhamos com seres humanos, né? Estamos em 2023, indo para 2024, ainda, né? Nossos alunos são humanos, né? Então... Pretendo não ensinar robô, Dani, então... O problema é os robôs começar a ensinar os alunos. né? Mais fácil a gente ser substituído do que os alunos, mas... Verdade. Mas... O processo, ele só é o processo, tá ali, se não tiver pessoas, Qual a importância, na sua visão, das pessoas? As pessoas são fundamentais. E o pessoal fala muito, mas meu Deus, quais são as profissões que vão acabar depois da inteligência artificial? Que medo, socorro! Não! Nós podemos nos beneficiar da inteligência artificial utilizando a inteligência artificial para coisas que a gente não quer fazer. São coisas maçantes, são coisas que são repetíveis, são coisas que são escaláveis, coisas que a gente não precisa fazer no dia a dia. E muitas coisas que a gente faz, tipo mandar um e-mail. Outro dia, eu estava usando... Gente, tudo isso, eu vou falar tanto na minha palestra amanhã, sério. Mas as pessoas são fundamentais para usar esses processos. Primeiro, desenhe o processo. Tá. Mas não está perfeito, a minha empresa, ela falta um monte de coisa. Ótimo. Mas é um Tudo processo. bem. Ponha no papel, na internet, no computador, onde você quiser. Mas coloque, tira da sua cabeça. Esse é o primeiro passo. Escreve. Não está perfeito. Ótimo. O que você pode melhorar quando você está olhando? Tirou da sua cabeça? Começa a olhar. Como é que funciona? O que está faltando? Quais são os buracos que você vê na sua jornada do cliente? Essa é a primeira coisa. Feito isso, todo dia você pode melhorar. Todo dia você vai escutar um call de um vendedor. Você senta do lado do seu SDR. Se você não tiver, senta do lado da pessoa que trabalha com você. O que essa pessoa... Como é que vocês podem melhorar o atendimento, a experiência do seu cliente? E isso é melhoria do processo. Todos os dias a gente pode melhorar nosso processo. Feito isso, as pessoas, elas são o processo, ele é a base da pirâmide. Aí vem tecnologia. Que lindo. Aí eu pego os meus processos, automatizo um monte de coisa que eu não quero fazer, que eu já sei como pode ser melhor feito. Tem um monte de coisa que dá pra fazer. Outro dia eu tava usando lá, na Uniby Design, a gente usa Sibyl e Gong. Eu fiquei chocada, ninguém me avisou.
E apareceu o Síbio, depois de uma conversa minha que a gente gravou no Zoom. Eu olhei, eu falei, não, quem escreveu isso? Não é possível. Eu falei, não, mas explica pra... O que é o Síbio? Isso, vamos lá. Tô curioso. É uma inteligência artificial, né? Não sei se ele é um aplicativo, enfim, uma ferramenta. O que ele faz? Eu fiz uma conversa em português. A nossa empresa é multinacional, é internacional. Tudo é em inglês. Aí ele resumiu a minha conversa em português em um parágrafo em inglês. Terminou a conversa. Escreveu cada um dos passos do que a Renata ia fazer. E de cada uma das pessoas que estavam na reunião. Em português. Ele já fez uma pauta e de próximos passos. Aí ele escreveu um e-mail. Agora você quer o quê? Você quer um dashboard? Você quer ver no CRM? Você quer ver quais são as tarefas? Ou você quer colocar no calendário? Eu falei, meu Deus! Isso aqui é magia! Não é possível. E então, é surreal. Síbio, S-Y-B-I-L-L. Eu não tenho nada a ver com eles. Tá. Mas eu fiquei chocada com o poderio daquela ferramenta. E ele roda em paralelo com o Zoom, por exemplo. Roda em paralelo. Então, a gente grava todas as nossas reuniões. Outra coisa fundamental, gravem as suas reuniões. Peçam autorização. No Zoom ele já aparece, né, para você dar ok, se você está sendo gravado. Mas sempre peça a permissão e grave. Por quê? Porque depois você vai escutar essa reunião e ver o que você pode melhorar. É assim que a gente melhora. Mas quando a gente fala de empresas com times muito grandes, igual o Leandro falou, 400 pessoas 500, e tal. 1000. Quem está ouvindo a gente tem time de 5, 10, né? Aquele time mais ideal que você falou, né? O cara já fica maluco com um time de 10, né? O quão fica mais desafiador conforme a gente escala isso bastante. Eu acho que ele fica... Quão mais desafiador quanto menos processo a gente tem. Esse é o problema. Porque se eu não tenho processo, como é que a pessoa que está no seu time... Você é nosso gestor. Tá. Aí, na sua cabeça, você quer que a gente faça um monte de coisa. Só que a gente não sabe o que está na sua cabeça. Você não contou pra gente. Mas você espera isso. Você falou, pô, mas... Vocês têm que saber. Você não sabe fazer, vocês têm que saber. E aí? Por isso, a expectativa versus realidade. Então, se o processo não está claro, eu não tenho... A tecnologia talvez eu não tenha, porque eu tenho pouca gente, não tenho grana para contratar. Tudo bem. Aliás, by the way, né? Tá cheio de ferramenta gratuita. Sim. Cheio, lotado, gente. Não tem desculpa. Sim, tá? Para 1, 2, 3 usuários de graça, você não vai gastar nada. Não, o próprio RD Station CRM, que é a ferramenta que nos patrocina, você tem uma versão gratuita, que é uma versão muito boa. A gente tem vários alunos que usam a versão gratuita. É isso. Então, assim, não tem desculpa para não usar, né? Sim, Tem desculpa, pô, não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho medo. Né? E às vezes é isso, de novo a consciência. É a vulnerabilidade de reconhecer. O processo não está claro nem para mim, como é que eu vou desenhar para 400 pessoas um processo ruim? E aí, você falou uma coisa importantíssima. Por quê? Porque eu preciso tirar da minha cabeça e botar para as pessoas verem. Pega um quadro branco, sei lá, pega um guardanapão, qualquer coisa, mas começa, né? Então tira, eu tenho vergonha, porque não tá legal. Tudo bem, faz parte. Mas enquanto você não tirar da sua cabeça, não colocar ali, e alguém não te ajudar, ou mesmo você, escreve hoje, amanhã você olha, putz, tem um negocinho que tá faltando. E todo dia vai melhorando. Construção, não tem como, né? Mas começa. Esse é o problema, dá o primeiro passo. Porque daí a gente não vai nascer pronto. Não vai nascer pronto. E, aliás, não tem como nascer pronto. Não tem bala de prata. E isso que as pessoas têm muita frustração também. Não, eu vou pegar um negócio. Aí a pessoa fala assim, essa ferramenta é uma porcaria, já testei, não deu certo. Qual era o processo que estava por baixo antes de você colocar a ferramenta? E várias empresas fazem esse erro. Elas pegam uma ferramenta e tentam adequar o processo que elas têm dentro da ferramenta. Não vai funcionar, vai dar ruim. Eu tenho que fazer o meu processo, melhorá-lo, todo dia eu vou melhorar, e aí eu escolho a ferramenta que mais pode ser adequada para o meu processo. E aí a coisa fica legal, entendeu? Mas você acha que a gente consegue mexer um pouco no nosso processo por causa da ferramenta? Não, tudo bem. Você acha que tem que ter um equilíbrio? Tudo bem, depois. Mas primeiro é o processo, depois é a ferramenta. Eu posso ter um processo e usar Excel, por exemplo? Pode. Aliás, o processo é o inicial. Bota lá no doc, do Word. Faz lá um monte de flechinha, faz no papel. Qual é a minha ferramenta? Papel e sulfite. E uma caneta. E um lápis, e uma borracha. Mas começa. Depois você fala, putz, qual será a ferramenta? E aí você pode ir atrás. Porque muita gente fala assim pra mim, qual a melhor ferramenta pra usar? O que eu devo fazer? Depende. Eu não sei. Pode ter a melhor ferramenta, se as pessoas não utilizarem. E outra coisa, se o meu processo não cabe dentro da ferramenta.
Ah, não, mas aí eu gastei uma grana nessa ferramenta. Agora tem que funcionar. Esse é o problema. Eu gastei uma fortuna, agora vai ter que... Se vira, vai ter que usar. Aí reclama que não tá usando CRM. Porque é muito difícil. Eu não vou falar o nome, mas eu usei uma vez uma ferramenta, muito tempo atrás, um CRM que era muito difícil. Ele era top, maravilhoso, das estrelas de Hollywood. Uhum. A Ferrari. A Ferrari. Só que ninguém conseguia usar, porque ele era muito difícil. Então, se eu tenho pessoas... Quem que vai usar? São as pessoas do meu time. Se as pessoas do meu time não conseguem usar, porque é tão difícil que eu tenho que fazer uma aula de, sei lá, formação em CRM. Formação em CRM de 1 ano pra pessoa poder usar. Aí não vai dar. Aí não vira. Entendeu? Então, quão fácil é o processo para as pessoas... A ferramenta também tem que ser meio intuitiva, entendeu? Tudo bem, vai ter um monte de coisa que é mais difícil, mas o básico tem que ser intuitivo, entendeu? Porque senão tem que as pessoas fluir. Não usar. Por isso que as pessoas não adotam as ferramentas muitas vezes. Eu perguntei porque eu tava conversando com um cliente e a gente desenhou o processo com ele dentro de um trabalho e tudo mais, e aí ele entrou numa pilha, mas será que eu uso o RDCRM ou não e tal? E aí eu falei, olha, por que você não usaria? Não, porque o meu negócio ele tem particularidades e tal. Só que eu tava olhando pro processo e eu sabia que, olhando a minha experiência, eu olhava e falava assim, cara, tá tranquilo pro RDCRM, sabe? Porque você já tem bastante experiência e conhece. Eu falei assim, mas eu preciso fazer ele chegar nessa conclusão, né? E aí a gente tava discutindo e tudo mais, eu não consegui. E aí ele falou, não, tem que ser pro meu caso, eu vou desenvolver. Ah, não. E aí eu falei assim, cara, você... Isso é outra ilusão, não, porque né, nosso sócio nosso, ele tem uma empresa de desenvolvimento e tal. Olha, né, o que você quer que eu faça? Não, eu te mando uma mensagem... Assim que tiver mais ou menos pronto, tal, não sei o que, lá fiz uma reunião com o desenvolvedor e tal. Nossa. Já faz 3 meses já. Mas então, porque, olha que interessante, né? Expectativa versus realidade. Não, mas eu tenho dentro de casa, já que sai muito caro, Nossa demora senhora. Um tempão, não fica vai bom. tirar o foco da sua operação, porque se tem esses desenvolvedores, eles estão lá por algum motivo. Qual é esse motivo? Para desenvolver o nosso produto. Vai parar o seu produto a desenvolver, sendo que tem coisa pronta. Não faz sentido. Então, assim, não tenho grana. Não tenho grana, não é isso que eu quero. Então, por isso que, de novo, o processo é a base de tudo. Entendeu? E talvez o que pro seu amigo tenha dado certo, pra você não vai dar. E tudo bem. Só que eu preciso saber qual é o meu processo pra daí escolher a ferramenta. Sempre o processo é a primeira coisa. E você sabe o que é mais curioso? É que essa empresa específica que eu tô dando como exemplo, ela já teve um resultado extremamente positivo. Só de ter juntado o time de vendas, que é um time de 3, 4 vendedores ali, e ter parado um dia para desenhar o processo, e durante o desenho do processo, eles tiraram um monte de dúvidas que eles tinham e que os donos não sabiam que eles tinham, e era de técnica, mas e o WhatsApp, não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, só com aquele esforço, eles já venderam mais. E aí, acho que isso acabou motivando ele de, não, agora então eu vou fazer já linkado com o meu RP, que não sei o que lá. E aí o projeto tá estacionado, ao meu ver, mas... Sim. Mas assim, as pessoas, que é o objeto do nosso papo aqui, já tiveram resultado só de ter mais clareza daquilo que elas estavam fazendo no dia a dia delas, entendeu? De tipo assim, isso aqui é uma objeção. É isso, se eu fizer essa pergunta... É isso, a pessoa às vezes não sabe que isso é uma objeção. Não, mas eu tô lidando com o cara, ele só tá falando isso. Não, isso é uma objeção, eu tenho que tratá-la. Muito louco isso, né? É muito louco. De novo, né? É louco, quando você cara. se conscientiza. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te falar que tem muito mais no nosso programa completo lá no Spotify? Então eu quero te convidar a escutar o episódio completo no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor ou o link que acompanha esse corte. Quero te fazer outro convite também. Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores está com as inscrições abertas. Tem um linkzinho da bolinha vermelha aqui que eu quero te convidar para você conhecer esse treinamento. E por último, mas não menos importante, quero falar dos nossos patrocinadores. A RD Station patrocina o nosso podcast e eu quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Nós usamos aqui no Papo de Vendedor, nos Supervendedores, e tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!